Saudações tricolores, com todo mundo bem animado, porque o Fluminense acabou de divulgar mais uma parcial de ingressos, 28 mil confirmados, setor sul esgotado, então espero que a galera anime bastante pra gente poder encher ainda mais o Maracanã. E vamos falar sobre essa partida, temos a arbitragem definida, algumas dúvidas pra esse jogo, vamos falar também sobre, tem jogo do vôlei hoje e outras partidas importantes que a gente vai ter nesse fim de semana, vamos falar sobre o Mundial, então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. A gente vai começar o vídeo falando sobre a partida de amanhã, a gente já tem a arbitragem definida e algumas dúvidas também. Então vamos começar falando sobre esse jogo, mas antes disso, se você tá por aqui, não esquece de deixar o seu like. Mas falando sobre a partida de amanhã, criou uma expectativa muito grande com relação ao retorno do Thiago Silva, que ainda não é garantido, né? A gente teve informação tanto do Vitor Lessa quanto do Caio Bloch de que o Thiago treinou essa semana, sem sentir dores aí, pelo menos nesses últimos 3 treinos. Só que houve ali também uma situação do Fluminense ter publicado uma foto que ele estava no treino da segunda-feira e depois ter retirado essa foto na terça-feira, o que pode não ser nada, né, não representar nada, mas eu acho que coloca ali muito claro que o Thiago ainda é uma dúvida para essa partida. Há essa grande expectativa por ele não ter sentido dores nos treinos e tudo em torno do Thiago hoje depende muito, não se trata ali de falta de condicionamento físico, falta de ritmo, não é por isso que o Thiago tá ficando de fora. Na verdade, ele tá ficando de fora porque ele precisa estar 100% para poder, enfim, ter certeza de que ele pode receber o impacto no campo sem ter qualquer outro problema novo no calcanhar. E aí, por isso, esse cuidado, né? Inclusive, na última informação que o Vitor Lessa publicou ontem, ele falou que o Fluminense ainda trata esse retorno do Thiago com muita cautela. Por isso, por mais que as nossas expectativas sejam grandes, ainda não dá para afirmar que ele vá para essa partida. Sobre o Nonato, há também uma grande expectativa no retorno do Nonato. Acho que todo mundo acha difícil o Nonato entrar como titular para essa partida, afinal a gente tem o retorno do Facundo Bernal. Temos o Martinelli que... Enfim, a gente pode mencionar aí algumas coisas boas e algumas coisas ruins das últimas partidas do Martinelli. Acho até que nessa última tem alguns pontos positivos. Mas, assim, o Nonato tá um tempo fora, muito provavelmente ele vai voltar a ficar no banco. Mas a gente espera que ele possa ter mais minutos em campo para ajudar nessa reta final, né? Ele já voltou a treinar sem máscara, o que é muito positivo. Até então ele ainda não tinha essa liberação para poder participar de um jogo sem máscara. O Kevin Serna, apesar de ter saído aquela matéria no GE falando sobre ele ter evoluído na sua recuperação, a gente não conta com ele para essa partida contra o Grêmio, ele deve retornar ainda no mês de novembro, mas não agora para esse jogo. De certa forma, ainda que nem todos estejam à disposição para essa partida, eu acho que a gente já melhora a situação do departamento médico, só de saber que o Thiago tá conseguindo treinar sem sentir dores, de saber desse retorno do Nonato e de que o Kevin Serna volta muito em breve, mas uma preocupação que a gente continua tendo em campo e que talvez a gente vai ver alguns cartões amarelos para essa partida contra o Grêmio, é o quanto de jogadores que a gente segue tendo pendurados, né? Agora, inclusive, esse número só aumenta a cada rodada. Agora, o Arias também faz parte desse grupo de jogadores pendurados. E além do Arias, tem Manuel, Marquinhos, Fábio, Samuel Xavier, o Ganso, o próprio Thiago Silva, que pode ficar de fora ou não, mas também tá pendurado para essa partida. Eu já ia me esquecendo, mas Cauã Elias, Thiago Santos e o próprio Mano Menezes também estão nessa fila de pendurados. Então, assim, tem muita gente acreditando que o Fluminense pode forçar alguns cartões para esse jogo contra o Grêmio, para, enfim, não levar a galera para essa viagem no Beira-Rio e ter eles nos jogos mais importantes, que são os jogos que vão acontecer no Maracanã e também nessa reta final, né, os confrontos diretos. Igual tem muita gente falando assim, mas pô, o jogo contra o Palmeiras também é um jogo difícil, né? Mas aí a questão é que o jogo contra o Palmeiras talvez a gente já possa estar precisando de pontos, a gente espera chegar lá sem precisar, mas é melhor garantir a participação desses jogadores para essa próxima sequência. Tem gente que vai achar que isso é meio teoria da conspiração. Eu acho que não, tá? Porque eu acho que o Mano é um técnico muito experiente. Eu não duvido dele enfim, encaminhar para isso, se ele realmente reconhecer que é mais importante ter a galera nos jogos que a gente vai ter contra, por exemplo, o próprio Fortaleza, porque é em casa, o Criciúma, o Cuiabá. Mas deixa aí também a sua opinião nos comentários quanto a isso, tá? Eu, inclusive, se o Thiago Silva não tiver condições de entrar em campo, levaria o Thiago mesmo assim
e já tomava um cartão pra garantir que o jogo que ele puder jogar, ele tenha de fato uma sequência e não corra riscos, né? E o árbitro definido para essa partida foi o Matheus Delgado Candançan. Inclusive, achei engraçado que eu fui pesquisar jogos recentes desse árbitro e eu achei o Instagram dele, e onde ele posta os jogos que ele apitou. Cara, eu vou ter que mostrar isso pra vocês que eu fiquei rindo sozinha, porque a gente esquece que árbitro é gente como a gente. A hora que eu vi o Instagram, sabe? Como assim o árbitro tem Instagram, né? Enfim. Mas façam um balanço de vocês, né? Quem assistiu esses jogos, pelo menos. Ele apitou Criciúma e Botafogo, apitou Fortaleza e Vasco. E aí você vai descendo aqui, começam já os jogos do Paulistão. Apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo, apitou Corinthians e Ponte Preta. Então, mas eu achei o perfil dele aqui no site O Gol, né? Ele apitou também um empate entre Atlético Mineiro e Vitória, Cruzeiro e Vasco, Grêmio e Flamengo, Internacional e Cruzeiro. Eu tenho quase certeza que ele apitou um jogo nosso esse ano. Esse nome pra mim não é estranho, não. Não estava enganada, dei uma olhada lá no site de estatísticas do Fluminense e ele apitou a nossa derrota pro Cruzeiro no Mineirão e também empate por 1-1 entre o Fluminense e o Juventude no Maracanã. Não deu erros graves, eu já me dou por satisfeita, porque é o que a gente comentou recentemente, assim. Infelizmente, não tem ninguém pra gente elogiar, pra gente falar, nossa, como eu gostaria que esse árbitro apitasse o jogo do Fluminense hoje. Mas então, vamos agora uma notícia que saiu agora há pouco. Mas antes disso, eu preciso fazer um pedido um pouquinho diferente, né? Eu já pedi o like? Já pedi o like. Mas se você continuar esse trabalho aqui, compartilha esse vídeo com seu amigo também, pô. Cara, tem um amigo tricolor, gosta também de informar sobre o Fluminense, é gente boa. Traz pra cá, manda o link do vídeo pra ele. Show, combinado? Então vamos aqui, vou mostrar aqui com vocês que o Planeta Futebol divulgou. A informação foi do Atos Moura, do Metrópolis, mas vou trazer aqui pra vocês esse tweet, que tem um resuminho dela pelo Planeta Futebol. O STJD denuncia Fluminense e Flamengo por brigas de torcidas organizadas antes do último clássico no Maracanã. Todo mundo viu, né, que teve muito vídeo aí dessas brigas que aconteceram, tanto antes como depois do jogo, ali no dia do clássico. Caso sejam punidos, os clubes podem pagar multa de até 100 mil. 3 pessoas foram presas por conta da briga, outra pessoa foi presa por estar com um simulacro de pistola. O diretor de futebol, Bruno Spindel, do Flamengo, também foi denunciado por fazer sinal de roubo para a arbitragem de Rafael Claus. A punição pode ser multa de até 100 mil e suspensão por até 6 jogos. Aí isso envolve mais o Bruno Spindel, mas quem publicou esse vídeo foi o Rafa Siqueira. Trazendo aqui então no tweet do Rafa Siqueira. Essa aqui foi por isso aí que o Bruno Spindel tá sendo acusado. Enfim, cara, esses caras são uma piada, né? Mas, então, o Fluminense também pode receber multa por conta dessas brigas. Agora, pra gente ir para umas notícias mais rapidinhas antes de encerrar esse vídeo, hoje tem Fluminense e SESI Bauru pela Superliga Feminina. O Fluminense, que inclusive está invicto aí nesses 2 jogos e vai enfrentar agora o SESI Bauru. A partida vai ser às 6h30 da tarde pelo Sport TV. E pra quem quer saber mais sobre essa partida, o Rafa Siqueira, do canal Time de Guerreiras, vocês conhecem já que ele tá sempre por aqui, ele fez um pré-jogo, né? O Rafa que entende tudo de vôlei, não faço pré-jogo aqui de vôlei porque, enfim, não manjo, então assim, recomendo o canal do Rafa, recomendo o canal de quem realmente entende do assunto. O Rafa, enfim, conhece o elenco, acompanhou, né, as meninas de perto durante as últimas temporadas. Hoje, por conta do trabalho no Jornada, ele tá um pouco mais afastado das quadras, mas sempre que ele pode, ele tá presente, né, e acompanha mesmo que de longe, quando não consegue estar presente nas quadras. Mas, enfim, vou deixar o vídeo dele aí recomendado na descrição pra vocês poderem ver o pré-jogo do Rafa lá. Amanhã, além de Fluminense e Grêmio, às 9 horas da noite, também tem a final do Brasileirão Sub-17 entre Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque, às 6h30 da tarde, vai ter transmissão do Sport TV. E sábado, o Fluminense vai enfrentar o Vasco às 3 horas da tarde pelo Brasileirão Feminino, a semifinal do Brasileirão Feminino. E sobre o Mundial de Clubes, o Daniel Lavieri publicou uma matéria dizendo que a FIFA conseguiu o primeiro patrocínio para a competição, né? Estamos, né, final de 2024, conseguiram o primeiro patrocínio para a competição. É uma empresa chinesa que já patrocina outras competições da FIFA. Tá tendo ainda esse problema entre as ligas que estão fazendo força para que esse Super Mundial não aconteça. Inclusive, o presidente da La Liga voltou a se manifestar mais uma vez essa semana.
Mas, assim, né, o fato de já terem conseguido pelo menos um primeiro patrocínio começa a pensar em esquentar para que realmente a competição aconteça. Enfim, ainda tá um caso meio complexo, a gente pode parar em algum momento para conversar mais sobre isso, mas eles conseguiram, então a novidade seria que eles conseguiram ontem o primeiro patrocínio para a competição. E para finalizar, de fato, essa atualização de notícias, mais tarde eu espero vocês para nossa live pré-jogo, que vai acontecer às 9 horas da noite. Como não teve live ontem, a ideia é eu me organizar pra gente conseguir estender o nosso papo até mais tarde. Até porque, enfim, sexta eu vou pra partida, então vai ser um dia que vai ter pré-jogo aqui no canal. Pretendo gravar uns shorts também pra vocês. Mas acaba que é um dia que eu vou chegar muito tarde no Rio, então a gente não vai conseguir ter live. Então eu espero vocês às 9 horas da noite. Um beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.